muito bom nós estarmos neste lugar, né? Os irmãos podem se assentar. Quero convidar os irmãos para nós lermos alguns textos da Palavra de Deus, mas nós vamos basear, a base da nossa palavra, ela está no Salmo de número 37, versículo 8. E o título da nossa palavra nesta noite é Controle-se na ira, né? Eu diria que o culto de quarta-feira, ele é um culto como se nós estivéssemos numa escola de fé, para nós podermos aprender como nós devemos nos comportar no dia a dia. E como nós somos servos do Senhor, nós precisamos de testemunhar, nós precisamos de que as nossas atitudes, nossos comportamentos, eles sejam equilibrados, de maneira que aquilo que nós fazemos possa glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Irmãos, eu costumo dizer isto para a igreja e insisto em dizer de que nós somos as pessoas mais felizes deste planeta. E nós temos motivos para dizer isto, porque nós recebemos de Deus algo que o mundo não conhece, que o mundo não vê. Irmãos, o fato de você estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus, isso já aconteceu, um grande milagre, um grande feito na sua vida. O fato de nós hoje estarmos acreditando que nós cremos na palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa bússola, é o nosso manual, e nós somos felizes, porque nós seguimos a palavra de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos homens, você pode entender que o inimigo, ele não cegou o teu entendimento. Você não está cego, você está vendo, e você é bem-aventurado por isto, você é abençoado, você é feliz por você entender isto. Eu recebi a palavra da verdade, recebi a palavra de Jesus na minha vida, nenhuma condenação há mais para você, porque agora você está em Cristo. E aí nós vamos ponderar, vamos meditar um pouquinho. Esse versículo foi um versículo, nós estamos nesta semana, eu não sei se todos os irmãos acompanham, mas diariamente nós colocamos no grupo da igreja, nós colocamos uma meditação. A meditação, ela tem como objetivo de nos alimentarmos, ainda que seja de pouquinho a pouquinho, de pouquinho em pouquinho, nós podermos ter contato com a palavra de Deus. E nós fazemos isto, irmãos, não porque o pastor gosta de escrever alguma coisa, não. Nós nos sentimos na responsabilidade, como pais, para dar aos filhos um alimento. Nós somos filhos, nós somos seres humanos, e todos nós precisamos de nos alimentar. Todos nós precisamos de comer. Hoje eu estava conversando com um irmão, nós estávamos conversando, e às vezes acontece alguma coisa na alma, no nosso sentimento, que está muito ligado ao nosso corpo físico. Os irmãos sabem que nós somos corpo, né? Nós somos carne, mas existe aqui algumas funções químicas, existem algumas
alguns processos químicos que ele acontece no nosso corpo. Ou os irmãos acham que não? Existe, por exemplo, uma pessoa que está muito triste, muito mal-humorada, ela, muitas vezes, ela está assim, não é porque algum fator externo levou ela a isso, mas às vezes, no próprio organismo, falta um tipo de alimento, o tipo de alimento que vai trazer mais alegria, vai trazer mais ânimo, vai trazer mais disposição. Então, nós precisamos entender isso, né? E também, na vida espiritual, nós precisamos de ter esse entendimento. Eu preciso diariamente me alimentar da palavra de Deus, ainda que seja pouquinho, mas é importante você parar um tempinho na sua casa para você se dedicar à palavra de Deus, né? Às vezes a gente, hoje, irmãos, como a gente usa celular, né? E a gente precisa de lutar contra aquilo que a gente utiliza, que muitas vezes a gente gasta tanto tempo com coisas que não são tão úteis, e a gente precisa de lutar para a gente usar em benefício para o nosso crescimento, seja para o nosso crescimento espiritual, né, de você ler hoje, se você, não estou com a Bíblia, mas você está com o celular, você pode ler, tem mais facilidade de você acessar e de você fazer a leitura, você tendo o Wi-Fi, né, tendo acesso à internet, você consegue fazer isso. Controle-se a ira. Os irmãos imaginem, um dia desse, quando eu ouvi na televisão que cinco, né, que um menino chamou mais 4 para estuprarem uma menina. Irmãos não imaginam a ira que vem em nós naquela hora, a revolta que vem quando a gente recebe uma notícia dessa, né? E aí, é bom ou é ruim a gente ter ira, né? E a gente, às vezes, a gente precisa de entender que a ira também é uma emoção dada por Deus para nós. Nem sempre, a gente sempre pensa na ira de uma forma negativa, mas a ira, ela tem o seu ponto positivo na nossa vida, né? Existem algumas emoções que nós temos, que são todas dadas por Deus para nós podermos viver, e a gente viver sentindo bem-estar e também tendo algumas emoções que elas nos trazem alguns prejuízos, quando elas não são bem administradas. Por exemplo, tem pessoas que têm medo de altura, né? Então, a pessoa, quando vai passar na passarela, tem gente que passa segurando, né, e com uma dificuldade muito grande. Aí essa pessoa precisa de uma terapia, precisa de um psicólogo, né, ajudar, para ela entender que aquele medo tira a liberdade e que ela está tendo um medo exagerado, e por conta disso está trazendo angústia para a alma dela. Isso não é bom, né? Mas a gente tem medo de soltar de paraquedas, né? Eu acho que não é tão anormal, né? Vamos soltar de paraquedas ali, vai ter um voo agora sábado, quem aqui quer ir para a gente pular de paraquedas? Muita gente aqui ia com cautela, né? Pastor, deixa para uma próxima vida, no futuro, porque agora não estou decidido a fazer isso não. Mas é importante
esses sentimentos, ou seja, essas emoções que Deus ele nos dá. Quer ver uma emoção que a gente tem, que nos protege muito, é o nojo. Você sentir nojo, às vezes, de uma comida estragada, está sendo bom, não é? Pior é se a pessoa não sentisse nojo e a pessoa comesse a comida mesmo estragada, né? Quando você sente o cheiro de uma comida, fala, que pena que está estragado, né? E aí, por conta daquele nojo, você não come aquela comida. Aquele nojo protege o teu organismo de comer algo que vai lhe fazer mal, né? Então, a ira é algo que nós precisamos, como igreja, nós entendermos de que nós podemos irar, como Paulo diz, né, em Efésios, irai-vos, mas não pequeis. Olha, se ele diz que, inclusive lá no texto de Paulo, é um imperativo, está dizendo de que é importante a gente ter ira. O que é a ira? A ira é uma revolta que a gente tem quando alguma coisa está errada, né? Se você fica chateado com alguma coisa que teu filho, nossos filhos estão fazendo, é muito bom a gente ficar chateado, porque com a chateação a gente vai trazer disciplina, a gente vai trazer correção. Agora, é importante você entender que essa ira, ela precisa ser controlada, né? Por exemplo, eu sempre tomei isso como princípio para a minha vida, desde quando meus filhos eram crianças. Assim, até porque eu só corrigia eles por eles serem crianças. Mas eu sempre tomei assim, como decisão minha, eu não vou corrigir quando eu estiver nervoso. Se eu estiver nervoso, eu não vou corrigir. Por quê? Porque se eu for corrigir nervoso, eu posso pesar a minha mão. Eu posso bater ou corrigir além do necessário. Então, não vou fazer isso, né? Então, irmãos, a palavra de Deus é importante a gente meditar, porque Jesus, ele se irou, Jesus se irava, Jesus também tinha raiva, só que ele tinha controle, equilíbrio, e é o que nós precisamos. Os irmãos não acham que quando ele viu na igreja, lá no templo, os homens vendendo as coisas, né? Estavam ali negociando, fazendo da casa de Deus um negócio, e ele chegou, e diz a Bíblia, que ele até virou a barraca das pessoas, mas ali ele estava fazendo com autoridade e não estava nervoso, porque muitas vezes a pessoa pensa assim, Jesus aqui ele estava nervoso. Não, nós precisamos entender de que a ira, ela precisa ser controlada, mas ela é importante nós podermos ficar irado, porque o que é a ira? É você se revoltar contra alguma coisa que está errada, e aí você agir de forma com sabedoria para resolver aquilo que está errado. Eu queria, além desse texto, por que é tão importante? Vamos ler, por favor, irmão. Aqui, ó. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, né? Ou seja, não te indignes, ou seja, não fique nervoso, não perca o equilíbrio quando você vai precisar de tomar atitudes, né? Então nós precisamos, o texto bíblico, ele fala deixa a ira, só que muitas vezes, como a ira é uma emoção que ela tende mais às coisas negativas, a Bíblia sempre vai nos apontar para a gente ter esse equilíbrio, para a gente ter esse cuidado, né?
eu me lembro que quando a gente assiste aquele filme do Titanic, algumas vezes eu já pensei assim, né? Se um dia eu estiver numa embarcação e essa embarcação virar, será se eu vou me apavorar? Será se eu vou ficar muito apavorado? E aí eu fiquei pensando na época do Titanic, né? Só que, mesmo se a pessoa soubesse nadar, ali a água é tão gelada que a pessoa, ela leva um choque muito grande por conta do gelo, por conta da água gelada. Mas, irmãos, você está aqui nesta noite para você se preparar na fé. Para você se preparar, você está se alimentando para quando as lutas vierem, você está preparado. Agora, você sabia que se uma pessoa ficar numa banheira gelada, ela não vai morrer? Se uma pessoa ficar, por exemplo, existem pessoas que às vezes ficam mais de meia hora dentro de uma banheira com muito gelo. E por que ela não morre? Porque a mente dela está preparada para isso. Então, você está aqui na casa do Senhor para você receber o alimento, para no momento em que você tiver que enfrentar as lutas, essas lutas não pegar você de surpresa e você, me desculpa a expressão, mas dá mole para o inimigo. Você está preparado, opa, isso daí é uma cilada. É uma cilada, eu não vou entrar nessa. Eu vou me prevenir para eu não cair na cilada. A ira é como uma cilada na nossa vida. A gente pode, em alguma situação, a gente enfrentar uma pessoa que nos desafie, uma pessoa que nos enfrenta, que nos enfrente, às vezes por coisas bobas. E a gente precisa de ter muito cuidado para a gente não pegar a isca, para a gente não cair na cilada do inimigo. Há um tempo atrás, a gente que dirige, a gente enfrenta isso muito na rua, né? E há um tempo atrás, eu estava ali em Vicente de Carvalho, aí a gente como motorista, a gente vê uma brechinha, né? A gente vai e entra na frente das pessoas, né? Mas eu entrei assim na frente de um carro e depois o camarada não gostou. Quando o sinal abriu, ele veio, me cortou e parou na minha frente e parou o carro e queria que eu tivesse alguma reação. Eu não tive reação nenhuma, fiquei parado. E o carro ainda, por sinal, era um carro todo preto, com vidro fumê, eu não sabia quem estava lá dentro, mas eu fiquei na minha, parado, e fiquei ali. E é lógico que a gente, como servos de Deus, a gente logo recorre ao Senhor, né? Mas, que de repente, ele quisesse, né? Que eu fosse ali reagir, ou que buzinasse, ou que saísse do carro para brigar. Então, nós precisamos, como servos de Deus, nós não pegarmos na isca quando o inimigo jogar. Nós, irmãos, como servos de Deus, muitas vezes a sensação que a gente tem é de covardia. Que o homem natural, às vezes quer, e aí agora? Você não é homem? Cadê? Você tem que fazer alguma coisa. Mas nós que somos servos de Deus, nós precisamos entender que nós confiamos no Senhor, que a gente não tem que dar demonstração de que a gente é macho para ninguém. A gente é homem de Deus, a gente é homem de caráter, mas a gente não precisa de desafios. Não foi isso que Satanás fez com Jesus? Se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. O que Jesus fez? Jesus não fez nada daquilo que ele estava sugerindo. E nós também, irmãos, nós precisamos de buscar a Deus com sabedoria, para que o inimigo,
ele joga as iscas, mas que a gente não vem pegar a isca, a gente cair na cilada do inimigo. Por isso que eu e você, nós estamos aqui nesta noite para nos prepararmos para os dias maus, para os dias que nós vamos precisar de enfrentar. E quando vier esses dias difíceis, nós glorificarmos a Jesus, porque nós somos filhos de Deus e nós vivemos como o nosso Pai Celestial. Aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo ele diz assim, ó, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Quando Paulo está dizendo isso aqui para nós, é que nós precisamos de ter um coração manso, um coração quebrantado. Nós não podemos dar lugar à ira, nós não podemos alimentar a ira, a revolta. Nós temos que ser revoltados contra as coisas erradas, mas nós não devemos perder o controle da situação. Nós, como servos de Deus, nós precisamos resolver as coisas com a nossa mente boa e funcionando. Irmãos, olha só, prestem muita atenção. Isso nós precisamos aprender na nossa vida. Tudo que o inimigo quer para nós é que a gente saia fora da razão, que a gente fique nervoso, que a gente perca o controle. E olha, irmãos, todas as pessoas que elas são muito mais motivadas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, me desculpe, mas elas não são muito inteligentes. A inteligência é de você, se você vê que você está nervoso, você vê que você não está controlado, você fique na sua. Deixa as coisas clarearem, para depois você tomar atitude. Não tome nenhuma atitude quando você estiver desequilibrado. Não tome nenhuma atitude quando você estiver nervoso, porque as atitudes que você vai tomar vai ser de tolice, vai ser de coisas que você vai se arrepender, que depois você vai ter que voltar, você vai ter que se consertar. Então, faça o que a palavra de Deus está dizendo. Paulo está dizendo, quero pois que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Nós precisamos, por exemplo, essa pessoa que me fez isso, que parou com o carro lá, que eu, na verdade, depois, eu orei perdoando aquela pessoa, eu não sei nem quem é, mas eu orei perdoando quem é. Sabe por quê, irmãos? Uma vez, eu e o pastor Hamilton, nós fizemos um curso de cura interior. A gente foi 6 meses, né, numa igreja com um psiquiatra, era até um psiquiatra que é pastor, Fábio Damasceno, e ele deu muitas orientações para nós. Depois do curso, a gente chegou até a ministrar alguma coisa assim para a igreja, sobre cura interior. Mas, irmão, cura interior, você tem que praticar todo dia. Você saiu na rua, uma pessoa te xingou, você, Senhor, perdoa porque não sabe o que fala. Senhor, é um inimigo, né? É um amalequita, é um incircunciso. Ou seja, é uma pessoa que não conhece a Deus, que não tem a vida que eu tenho. Por isso eu tenho que perdoar, né? A gente que dirige, às vezes o camarada levanta a mão para a gente, né? E fazendo gestos obscenos, e depois a gente vai orar, pedir, Senhor, perdoa esse indivíduo, tem misericórdia dessa vida. Por quê, irmãos? Porque nós nascemos de novo, irmãos. Nós somos agora novas criaturas. Nós não podemos nos comportar como homem do mundo que não conhece a Deus. Ele não tem a vida de Deus.
Eu e você nascemos de novo, nós somos agora nova criatura, nós temos uma vida nova pelo Espírito de Deus em nós. Então nós temos que agora nos comportar diferentes, né? Queria que a gente lesse também Provérbios 15, versículo 1. Olha só o que diz Provérbios 15, diz que a palavra dura, a resposta branda, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira, né? Como que nós devemos nos comportar? Nós devemos respeitar as pessoas, né? Falar com tranquilidade, falar com amor, falar com carinho, falar com respeito às pessoas. Mas a palavra está dizendo de que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Irmãos, nós precisamos de cuidar da nossa vida espiritual, ter esse cuidado. Nós, principalmente que somos pais, existe um versículo que é repreensivo para nós, que muitas vezes nós como pais, ou como avós, ou como tios, nós às vezes achamos de que a gente tem autoridade sobre os nossos filhos, e a gente às vezes trata eles com um certo autoritarismo, com uma prepotência, e a Bíblia fala assim, não irriteis os vossos filhos. Tem pai que irrita o filho, tem pai que provoca o filho. Então nós, como servos de Deus, nós também não devemos pecar dessa forma, de provocar a ira sobre os nossos filhos. Então, eu só me lembro do pastor, eu não gostava de cortar cabelo, quando eu era criança, porque meu pai mandava a gente cortar, e cortava e deixava só um negocinho assim, né? Aí todo mundo falava, já cortou cabelo, agora tem que levar o selinho, né? E bater na cabeça. Então, na verdade, eram coisas que traziam uma certa revolta, que às vezes a criança não gostava nem de cortar cabelo, né? Eu era um que não gostava nem de cortar cabelo por conta disso. Mas nós precisamos de entender a palavra do Senhor, né? Eu vou encerrar aqui, mas eu queria ler ainda Provérbios 22, 24. Provérbios 22, 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. Olha, às vezes, Deus está falando para você, e você está pensando em outra pessoa, né? Às vezes o cara briguento é você mesmo, o cara colérico é você mesmo. E eu gostei aqui um dia quando o irmão Edson falou assim, eu gosto muito de ficar sozinho, porque eu gosto muito da minha companhia, né? E tem gente que não suporta nem ficar sozinho, né? E ele deu uma lição aqui para nós, porque a melhor companhia para você deve ser você mesmo. Você deve curtir, gostar de estar só, porque você tem coisa boa para se dizer, né? Você diz o que para você mesmo? Eu sempre digo de que nós precisamos de ser profetas nessa geração para nós mesmos. E importante, irmãos, para resumir, para encerrar essa mensagem, é você entender que nós estamos em processo de mudança. Nós somos seres reformados. Qual é a sua versão do ano de 2026? Será se você ainda continua na versão do ano passado? Será se você não se renova, não? Então nós precisamos de nos renovar. Hoje, eu sou um Aloysio diferente do que eu era ontem. Amanhã eu espero estar melhor, mudar, fazer mudanças na minha vida. Então, queridos, acredite nas mudanças que Deus quer fazer na sua vida.
Ele quer nos transformar de glória em glória, dia após dia. Não se decepcione consigo mesmo, porque muitas vezes nós nos decepcionamos com a gente mesmo. A gente faz coisas que a gente já até ensinou, que a gente não queria nem mais errar, mas a gente erra. Mas dê uma chance para você mesmo. Cuide de você, dê oportunidade, perdoa a si mesmo. É importante esse processo na nossa vida. Quando a gente faz isso, nós melhoramos os nossos relacionamentos. Como é que é o teu relacionamento com Deus? É um relacionamento de verdade? É relacionamento de verdade? Se é relacionamento de verdade, você tem aprendido coisas maravilhosas, porque Deus é um Deus justo, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, Ele é amoroso. E aí, Jesus, Ele nos ensina assim, ó, tudo que você quer que os homens vos façam, faça você também. Então, que nós possamos fazer a vida que Deus tem tratado conosco, de nós podemos viver, primeiro com a gente mesmo, da gente ter experiência, de nos perdoarmos, de virar a página. Hoje é um novo dia na minha vida, e você começar uma nova história, dando novas chances para você mesmo, e assim Deus nos abençoe. Amém? Que o Senhor aplique essa palavra no nosso